Fala pessoal, tô na área mais uma vez, professor Aislan aqui do canal Geografia Lúdica. Curta, se inscreva, compartilha, faça isso, meu filho! Aula de Sociologia hoje, vamos falar sobre o quê? As relações entre o Estado e a sociedade. Lembra, sem a sociedade não teria Estado. A sociedade começa primeiro, para depois vir o Estado. Primeiro a sociedade, para depois vir o Estado. A sociedade vem primeiro, ok? Já coloque isso na sua cabeça, tá? Eu vou pensar em várias possibilidades e vou pensar nessa possibilidade de interpretação que é o quê? Sobre a origem do Estado, que ela pode ser, na verdade, observada nas relações entre os conceitos entre Estado e sociedade, tá? Vamos começar primeiramente com os conceitos de Estado e os conceitos da sociedade que têm sido empregados de forma isoladamente, ora por oposição, na qual que a sociedade seria o quê? O círculo mais amplo e o Estado o círculo menor. Círculo menor do que? Do Estado e o círculo maior da sociedade, sendo o círculo do Estado um círculo mais restrito, tá? A sociedade certamente é o quê? É condição primeira para a existência do Estado, o que não ocorre ao caminho ou no caminho inverso. Falei para vocês, primeiro a sociedade, depois o Estado. Tá? Partindo do ponto de vista histórico e também sociológico, é com que o surgimento, o aparecimento da burguesia como classe social que vai se instaurar o dualismo. Qual dualismo, professor? Sociedade e Estado. Surge a burguesia, surge o dualismo, sociedade e Estado. Tá? E esse Estado ele vai estar dentro de um pensamento político ocidental, não oriental, ocidental, certo? A burguesia faz do Estado o seu aparato normativo, que é o quê? É uma máquina de poder político que de alguma forma ele é meio externo à sociedade, né? Porque a gente sabe que a sociedade é mais composta por proletariado do que por burgueses, então a burguesia está mais envolvida com o Estado, um dualismo mais único entre esses dois, tá? Esta, né, por sua vez, ela é entendida como o quê? Uma esfera bem mais ampla de fundamento, o que, professor? Um fundamento material e também concreto, não abstrato, concreto, em que os indivíduos vão o quê? Realizar suas ações e também as suas formas de pensamento, as suas formas de pensar. Pensa, meu povo, pensa, meu povo, pensa, meu povo, que as coisas vão dar certo, tá? No caso, a sociedade seria o quê? Nessa descrição que eu estou falando para vocês, uma realidade intermediária, algo que se insere o quê? Nas relações entre o indivíduo e o Estado. Indivíduo e o Estado, essas relações entre a sociedade. Para Rousseau, né, já estou lembrando do Rousseau, né, o francês aí, a sociedade, olha só, a sociedade é a ligação entre agrupamentos sociais seccionados em que o conflito de interesses soberanos só tem resolução com base em uma instituição social. No caso, sabe quem, pessoal? O Estado. A única solução seria o Estado para Rousseau, a pronúncia francesa eu não sei direito, tá? Para esse pensador, né, seria essa instituição a verdadeira expressão da vontade geral. A única legítima que é o quê? Captada diretamente da relação do sujeito com o objeto. Cara, esse pensador, será que ele tá certo, cara? Que é o único jeito, o único motivo, tá? Lembrando lá dos estudos do Karl Marx, né, para a galera que curte Karl Marx lá, para os marxistas, né, o Estado seria o quê, pessoal? O Estado seria um produto da sociedade, estabelecido como instrumento das contradições sociais. Então o Estado seria fruto de quê? Das contradições sociais para alguns pensadores marxistas, tá? Dessa forma, desse jeito, as teorias marxistas conceituam o Estado como o quê?
um fenômeno histórico passageiro. Eu sou nuvem passageira. Tá, mas ele foi oriundo da onde? Da aparição da luta de classes em sociedade. Só existe o Estado porque as classes lutaram, porque houve luta de classe, tá? Em outros termos históricos, vamos pegar uma parte mais histórica, isso teria ocorrido desde que da propriedade coletiva das primeiras comunidades humanas se passou o quê? A apropriação individual dos meios de produção. Aonde, professor? Na sociedade capitalista. Entende, filho de Jesus Cristo, tá? Desse modo, o poder político ele é o quê? Ele é totalmente organizado por uma classe cujo objetivo é o quê? A opressão de outra. A burguesia oprime o proletariado. A burguesia oprime o proletariado, pode ter certeza, tá? Dentro de um outro contexto histórico, a gente pega lá no declínio do comércio português, nas expansões marítimas, lá no Oriente também, impôs o que? A coroa, uma grande necessidade de busca para o quê? As alternativas comerciais. Fazendo o quê? Da colonização, Brasil, né? Um bom empreendimento. Empreendimento fácil, né? O cara levou os recursos naturais, como madeira, né? E outras coisas mais, ouro, e assim por diante, tá? Exploração é complicado. O Brasil, de um lugar inabitável, né, para os portugueses, né, ele deu lugar a um negócio altamente lucrativo, tá? Por quê, pessoal? Porque o Brasil foi ele foi lucrativo. Uma colônia de exploração, ou seja, além do entreposto comercial, né, um fornecedor de matérias-primas para o desenvolvimento dos negócios, né, esses negócios que eram o quê? Manufatureiros para as metrópoles ou para a metrópole, no caso ali liderado pela coroa portuguesa, exploração, tá? Dentro dessa perspectiva, o Estado é uma sociedade de classes, uma organização que vai legitimar a opressão econômica e política de uma classe sobre a outra, sempre uma classe sobre a outra, né? Igual a sociedade de castas, né? Nós temos lá aquela concepção brahma, shara, párias, né, vaixas e assim por diante, tá? Por esse motivo, meus alunos, para algumas vertentes do marxismo, né, esse conflito social seria solucionado apenas por meio de uma tomada violenta do Estado pelo quê? Pelas classes oprimidas, ou seja, por um processo revolucionário. Professor, então o pessoal tem que fazer revolução? É através das revoluções que você consegue alguma coisa, luta de classe, tá? Professor, você é a favor de revolução? Bem complicado, tá? Mas precisamos, ok? A sociologia, então nesse caso, em grande medida, pensa no Estado como uma das instituições presentes na sociedade. Aqui se vai caracterizar pela especificidade de seus fins. Qual que é os fins, professor? Qual que é? Primeiro, a promoção da ordem política, a organização coercitiva dos poderes sociais de decisão vamos pensar assim, concomitância com outras instituições, como as de natureza econômica, religiosa, educacional e linguística. Natureza econômica, religiosa, educacional e linguística. Tem muita força mesmo, tá? Um outro exemplo que eu posso passar para vocês, para um pensador italiano, Norberto Bobbio, né? Pensador aí, ele dizia que a sociedade, gente, tanto pode aparecer em oposição ao Estado, como sob sua proteção, né? Por quê, professor? Porque aqui, no caso, vai residir esse conceito de sociedade como um conjunto de relações humanas, né? Subjetivas, anteriores e exteriores ao contrário ao Estado ou sujeito a esse Estado. Ou seja, o Estado passa a ser algo filiado à sociedade, algo protetor. E nós precisamos dessa proteção, querendo ou não querendo. O Estado tem que ofertar essa proteção para a sociedade. Então essa é a relação. Mas o Estado sempre vai estar acima da sociedade, ok? Muito obrigado por mais essa videoaula. Professor Aislan, se inscreva, curta no nosso canal, compartilhe. Vamos chegar esse vídeo a muitas pessoas, a 2, 3 mil, 40, 50 mil visualizações, ok? Um abraço e tchau!